Eu fico tão feliz e tão grata pelo privilégio de receber pessoas com know-how, com experiência. Hoje a gente falou de dependência química, com gente que vive na própria pele essa doença e que pode nos aconselhar por experiência própria. A gente falou com uma das maiores experts em violência doméstica. A doutora Ana Bernal é fantástica, tem grupos maravilhosos. E eu fico grata porque além de aprender, porque para mim é um privilégio também, quero aprender, eu sei que a gente de alguma forma pode fazer diferença na sua vida. Se o Vida Melhor tem sido bom para você, se de fato a gente tem conseguido atingir esse objetivo, compartilha com as pessoas, fala para suas amigas, para os seus amigos. É bom a gente saber que tem mais gente assistindo, para a gente é importante, né? Mas a verdade é que a nossa missão é ajudar. E quanto mais a gente ajuda, mais no caminho a gente se sente que está. Isso é muito gratificante, tá? Agora, nesse momento, a gente vai aprender um pouco sobre artesanato. A artesã Valéria Malimpensa, via Skype, vai nos ensinar a técnica da decupagem invertida, com tecido e papel. Uma técnica diferente para você surpreender as suas clientes ou até mesmo para você decorar a sua casa. Eu sei que nessa época de pandemia tem muita gente em casa, tem muita gente ainda em home office, e aí fica assim, olhando aqui, um cantinho ali, dá aquele... Será que o tico de dar uma mudadinha? Presta atenção que de repente você aproveita essa técnica para mudar, tá? Valéria, como vai você? Oi, Cláudia, tudo bem e você? Graças a Deus, tudo bem. Eu não te ouvi, o quê? Tá bom. Bonita mensagem que você passou agora há pouco, viu? Muito obrigada, muito bom a gente poder aprender sempre, né, Valéria? Com certeza. Agora me mostra um pouquinho esse trabalho pronto para eu poder já deixar as meninas em casa com vontade de prestar atenção na aula. O que é que essa técnica faz? Tá. Então, Cláudia, nós temos aqui, olha, a decopagem invertida, né? Onde a gente pode usar tanto o guardanapo de papel, que é a mais comum, mais tradicional, como a gente pode usar o tecido também. Nessa imagem aqui, nós utilizamos um guardanapo de papel. A gente faz o trabalho por trás do vidro, né? A gente pode usar tanto um prato, uma taça, ou um vidro que sirva para sobrepor uma bandeja, que é a proposta nossa hoje, tá? Então, essa daqui foi feita com guardanapo de papel, que é a mais tradicional. E esse outro modelo aqui, Cláudia, nós fizemos com tecido, tá? Então, deixa eu só te fazer uma pergunta. Era antes um prato daqueles transparentes? Isso, exatamente. Vou mostrar ele aqui, Cláudia. Que interessante. Tá? Ó, nós utilizamos um prato transparente, normal, e a gente faz o trabalho na parte de trás. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse utilizar um guardanapo, vou mostrar aqui rapidamente para o pessoal, tá? Eu vou pegar o guardanapo, vou tirar as duas películas, né? Ele vai ficar fininho, só que ao invés de eu fazer o trabalho aqui, utilizando o lado normal do prato, eu faço ao contrário, faço inverso, tá? Eu coloco por baixo o guardanapo, tá? E venho fazendo a colagem dele. Tá, agora esse prato depois eu posso lavar, Valéria? Pode, porque a gente finaliza a parte de trás depois com um verniz. Então você pode estar utilizando ele para alimentação, porque você não vai ter contato direto com o alimento, porque o trabalho foi feito por baixo, tá? Por isso que a gente chama de decupagem invertida, tá? E para você lavar, você vai poder colocar embaixo d'água, uma vez que você passe um verniz de acabamento. Uma lata chinesa, uma lata incolor, dá para você usar perfeitamente. Então vamos lá, queremos aprender. Isso, vamos lá. Eu trouxe, Cláudia, bem adiantadinho aqui, ó, o que eu fiz, tá? Eu peguei um vidro normal,
porque eu pretendo usar esse vidro aqui numa moldura e transformar em bandeja, tá? Tá. Eu peguei um pedaço de tecido de algodão, certo? Normal, sem lavar, sem nada, tá? Lógico, eu dei uma passadinha primeiro com ferro quente, para alisar o tecido. Cortei com a tesoura mesmo, a figura principal do tecido, ou figuras, né? No caso aqui, eu usei uma figura inteira, vocês estão vendo aqui, ó. Eu utilizei uma figura inteira, não precisei ficar cortando cada elemento do tecido, tá? E agora, eu posicionei o tecido ao avesso dele, para ficar o desenho, a hora que eu fizer a decopagem, ele fica aparecendo. E vou colar com o quê? Com cola branca. Eu estudei o meu projetinho e agora eu vou fazer essa decopagem invertida utilizando cola branca, tá? Então, Cláudia, eu já posicionei aqui, mais ou menos, tá? Aonde eu tenho que colocar a cola na minha superfície aqui, pra gente ganhar tempo, tá? Lembrando que quando a gente faz esse trabalho com o tecido, eu uso cola branca. E se eu fizer o trabalho com o guardanapo, eu vou estar utilizando a goma laca incolor para fazer a decopagem, ok? Então, não tem segredo aqui, é só você passar bem a cola, tá? Alisar com a própria mão. Ver aonde faltou cola. Você pode passar a cola por cima do tecido também. É até bom, porque vai impermeabilizando, tá, Cláudia? Tá. Então, e fica um trabalho diferente, assim, no sentido da decopagem em si, né? Porque você faz ela reversa, né? Uma decopagem invertida, tá? E utilizando o tecido, né, Cláudia? Porque o tecido você também tem, além do guardanapo, obviamente, que hoje a gente tem vários modelos no mercado, e o guardanapo ele voltou com tudo, mas fica um trabalho diferente você utilizar o tecido. Sabe o que eu tô pensando? Você aí fazendo, né? Para as meninas agora que estão apostando tanto nas mesas postas, aquela mesa bonita. Imagina que dá para fazer bem coordenado. Tem tecidos que coordenam tão lindamente. Aí dá para fazer o suplá, né? Que a gente já ensinou, inclusive, aqui. Você pode fazer, até mesmo num prato, você pode fazer só a capinha, como se fosse um grande fuxico de tecido. E aí faz essa técnica da decopagem invertida, usando um tecido que coordene. Já imaginou que mesa que não fica? Coisa linda, né, Valéria? Fica. Nesse caso aqui, como eu estou fazendo para uma bandeja, utilizar depois em cima da bandeja para colocar alguns doces, algumas taças, numa festa, né? Fica bem interessante. Então, Cláudia, aqui, olha, nós já temos o tecido todo colado, tá? Ó, ele tá coladinho. Existe aqui uma sobrinha. Essa sobra eu retiro com a lixa de unha mesmo, tá? Depois eu vou retirar isso daqui para a gente ganhar tempo. E eu preciso, Cláudia, que esta figura, ela fique mais viva. O que eu faço então? Eu venho com um pouquinho de tinta branca, que eu já deixei aqui na bandejinha, tá? Vou batendo aqui, tanto por cima do próprio tecido, quanto na parte que não levou o tecido, né? Não tem problema nenhum eu estar passando isso daqui, porque depois a gente vai proteger com um verniz, tá? Porque a hora que nós posicionarmos a peça na bandeja, ou mesmo eu utilizei ali, vocês viram, eu utilizei uma taça como pedestal, a gente percebe claramente todos os detalhes da figura principal, tá? Então, é importante a gente fazer
vamos dizer, essa finalização aqui com o branco, eu posso intercalar um pouquinho, eu estou usando aqui um pouquinho do brilho rosé, tá? Em cima do branco, para dar um degradezinho. Fica como se fosse uma pintura, Cláudia. Então, para quem não conhece, né, e vê depois de pronto, pode até achar que é uma pintura à mão, que foi feita no próprio livro. Não tem segredo, é apenas a proposta mesmo de fazer essa decopagem invertida, nesse caso, utilizando o tecido. Lembrando então, Cláudia, que se a pessoa quiser usar, né, como um utensílio mesmo, na cozinha, pode estar lavando, desde que você finalize, depois de seco isso daqui, um verniz com acabamento, tá bom? Tá joia. Perfeito, né, gente? Você vê? Pensando um pouquinho, usando criatividade e bom gosto, você faz peças lindas. Ó, ficou demais. Maravilhosa, Valéria, você arrasou. Ei, Cláudia, e aí depois de sequinho, Cláudia, eu vou posicionar essa peça, tá? Eu utilizei aqui, ó, uma moldura antiga, coloquei pezinhos, coloquei alça e vou posicionar depois esse meu vidro e vai ficar uma bandeja para uso. Tá certo, Cláudia? Muito bem. Eu amei, muito obrigada. Foi uma alegria aprender mais uma técnica com você e revê-la, viu? Vou passar os seus contatos aqui, Valéria. Beijo. Beijo. Ó, é Valéria Maradini Malimpensa no Facebook. Valéria Maradini Malimpensa. No Instagram é Vá Malim, com M de mamãe no final, tá? E você pode mandar um WhatsApp para ela para aprender mais, para ver sobre aulas, peças, no 11 9 47 38 99 53. 11 9 47 38 99 53.